Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Daqui a pouquinho eu vou conversar hoje com a Elbinha Almeida, que já está aí no ar também. E a gente vai falar hoje sobre nutrição. Deixa só a audiência subir um pouquinho. A gente vai falar como se alimentar nesses dias de quarentena. Então deixa só o pessoal entrando, que a gente marca sempre às 17h15. Assustei com o helicóptero, assim, porque primeiro passou um avião aqui, viu, pessoal do Espeto Mineiro aí? Passou um avião baixinho aqui, depois passou um helicóptero e falou assim, opa, a coisa tá feia mesmo. Mas enquanto vai subindo a nossa audiência, deixa eu agradecer a presença de todos vocês mais uma vez nessa live. E hoje eu quero agradecer especial a todos que participaram daquela corrente do bem, que não acabou ainda, ela vai até amanhã. Então a proposta é, todos os dias, a gente fazer uma corrente do bem. Então, assim... essa que é a proposta que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Lembrando que na quinta-feira eu não vou ter live, não vou fazer live, e eu tenho uma grande novidade para vocês. Eu descobri que tem como eu deixar gravadas as lives, não sai daí não, tá? Porque a partir de amanhã, provavelmente, ou ainda hoje, se eu tiver tempo, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer nesse dia, eu vou postar na minha conta, no meu YouTube, ok? E aí eu explico para vocês tudo direitinho como é que funciona. Pessoal chegando, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Hoje eu vou conversar. Hoje, por sinal, é Dia Mundial da Saúde e da Nutrição. E eu vou convidar chamar a nossa convidada, nutricionista Elba, algumas dúvidas pra gente. Quem quiser fazer perguntas sobre nutrição, a Elbinha vai responder aí para vocês. Deixa eu só ver aqui. Cleison entrando, Auri entrando, Isabelle, William, Vilma, Vivi Pereira, Everton. Deixa eu só ver onde está minha amiga Elbinha. Opa. Não quero encerrar esse vídeo, deixa eu convidá-la. Não quero. Elbinha. Isso. Vamos lá com minha amiga Elbinha e você faz essa sua pergunta sobre nutrição. Nesses dias de quarentena, como se comportar para não comer muito e engordar. Boa tarde, Elbinha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de participar com você dessa live e falar um pouquinho nesse dia tão especial, né? Sobre a nutrição, sobre a alimentação. Bom, para quem está mandando coraçãozinho ali. Para quem não sabe, hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Então foi um dia bem especial, né, Rodrigo? E uma grande coincidência, estava conversando com a Elbinha antes da gente entrar no ar. Na semana passada, na sexta-feira, eu convidei o Rony Moraes. E no dia era dia do teatro. E eu não sabia. Que bacana. Aí eu estava conversando com ela. Aí eu estava conversando com você antes, e disse, Elbinha, hoje é o dia da nutrição, né? Porque eu vi alguma coisa que eu mexi e falei. E olha que coincidência, o convite tinha sido feito para você antes. Isso mesmo. De eu ficar sabendo. Bem, nosso tempo é curto, eu sei que você tem compromisso às 18 horas, vamos tentar responder as perguntas e dar dicas importantes para as pessoas, tá, gente? Então, nossa live com a Elbinha vai até às 18 horas, porque ela está em compromisso e eu também tenho compromisso. Mas a gente está aqui para fazer esse serviço de prestação de serviço para a comunidade e vocês tomarem conhecimento. Bem, estamos num momento meio tenso. Sim. Uma grande parcela da população está dentro de casa. Eu sou um exemplo disso. Pessoas ansiosas e essa prisão domiciliar que a gente está, de certa forma, nos torna mais ansiosos. E a gente desconta onde? Na comida. Então, por que as pessoas buscam na
a alimentação, na comida, pede para a sua ansiedade. Na verdade, isso tem muito a ver com o estado emocional, né? Essa questão é como se fosse uma fuga. A gente busca no alimento aquilo que não tem dentro da gente, né? A pessoa Tá picando. que é Vamos aguardar. Pera ansiosa, aí, gente. Conectando. Isso. tá Então, dando para ouvir aí? agora sim, ó, Bim. Então vamos Voltou. começar de novo. Na verdade, Isso. a questão da ansiedade e descontar em alimentos, ela tem muito a ver com o emocional, né? E a gente está passando por uma fase muito difícil e que tem abalado psicologicamente todo mundo, né? O que que acontece? As pessoas ansiosas, elas tendem a buscar nos alimentos, principalmente alimentos ricos em carboidratos e açúcar, gordura, alimentos mais calóricos, né? É essa sensação de bem-estar que está faltando. Por quê? Porque esses alimentos, eles aumentam a glicose sanguínea de uma forma muito mais rápida e essa glicose mais elevada vai aumentar a produção do hormônio da insulina, que automaticamente vai levar um hormônio para o cérebro, dando à pessoa que está ingerindo, consumindo esses alimentos, a sensação de bem-estar. E aí, quanto mais a pessoa come, mais satisfeita ela está, né? Emocionalmente Pois falando. é. Pois é, é isso que eu ia falar. Emocionalmente. Mas Sim. fisicamente é Essa uma, sensação, esse é um sistema. bem-estar é só emocional, né? O cérebro Sim. recebe essa informação e aí, quanto mais a pessoa consome, tanto é que a pessoa ansiosa, ela tem prazer em comer. Primeiro porque ela não mastiga da forma que deveria, né? Nesse momento de Ok. ansiedade. Quando você não mastiga da forma correta, o nosso cérebro ele leva em média 20 minutos para receber a informação que está satisfeito. Você come compulsivo nesse momento de ansiedade. Então você não recebe a informação de satisfação, né? De saciedade. Você ainda não está satisfeito em relação ao intestino, né? Ao estômago. Você não está satisfeito nutricionalmente falando, porque você não recebeu essa informação, não teve tempo. Você está consumindo tão voraz, né? Que essa informação não chega no cérebro. Então, geralmente essa pessoa ansiosa, ela sente muito prazer em comida. E a forma mais fácil Que dela é buscar esse prazer é comendo alimentos gordurosos, alimentos ricos em carboidratos. Então, é o que justamente não é isso. correto, né? O que não é correto, sim. O que a gente tem que. Algumas dicas para a gente Agora, fazer antes, quando você estiver ansioso. Primeiro, pensar. Você está realmente com fome ou com vontade de comer? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. A uhum. segunda dica é, às vezes, essa sensação, a água vai suprir. Seu corpo pode estar com sede. Isso, muito bem. Seu corpo pode estar com sede. E aí, a sensação é essa, de comer alguma coisa. Então, às vezes, só a água vai suprir essa necessidade. Outra dica muito importante é mentalizar, meditar antes de comer. Agora é o meu momento de fazer a refeição. Eu não vou fazer nada, nenhuma outra atividade junto à refeição. Apenas sentar, ter tempo para comer, sentir o sabor do alimento, mastigar devagar, porque às vezes a gente não sente nem o sabor, não sabe nem o que está comendo. Principalmente quando come na frente da TV, na frente do celular, do computador, né? A gente não sente o sabor do alimento. Essa mastigação é tão involuntária
que você nem percebe o que está comendo. Às vezes, isso já aconteceu várias vezes, né? Acredito que já deve ter acontecido com um de vocês que está aí nos assistindo. Quando você levanta da mesa, levanta da cama, levanta do sofá, aí você para e pensa, puxa vida, eu comi demais, não precisava ter comido tanto. Aí que você vai ver o quanto você comeu, né? Pesa a consciência. Isso. Aí vem o peso na consciência, Ô, né? Dé, Elbim, a gente não sabe quanto tempo vai ficar em casa, né? Quem está trabalhando em casa. Né? Mais uma Sim, vez, já quero até todos os dias estou fazendo isso, agradecendo as pessoas que estão trabalhando por nós. Mas uma grande parcela da população, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar em casa. E isso. muitos de nós que gostamos de praticar um esporte, uma corrida, uma academia, a gente vai ficar parado, porque não estão nos proibindo, mas estão nos aconselhando a não praticar da forma que a gente pratica com Tem hábito. tanta. Com isso, com o nosso hábito. Isso pode ser. Como que lidar isso? Porque, de certa forma, o exercício físico ele dá uma equilibrada. E a gente ficando dentro de casa, parado em tese, né? Porque eu estou trabalhando feito louco, mas a gente fica parado, parando em frente ao computador. Sim, sim, sim. Na verdade, a gente deve aproveitar esse momento. Muitas pessoas não fazem atividade física por falta de tempo, né? Porque quem quer dá um jeito, né? É, Então vamos aproveitar esse tempo, aproveitar até hoje em dia tem, igual a gente está fazendo aqui, muitas lives de profissionais capacitados que têm feito lives diariamente, passando alguns exercícios, orientando. Então vamos aproveitar o que a gente tem em casa, o nosso tempo, a nossa disponibilidade. O que a gente precisa mesmo é ter disposição. Porque tem como fazer atividade física em casa, sim. Não da maneira como a gente tem isso. hábito de fazer, né? Mas tem opções, sim. O que a gente também precisa é ter uma organização de tempo, de rotina. Voltou? Sentar, Voltou. organizar Fazendo a uma organização do rotina. tempo da rotina. Isso. A gente deve organizar uma rotina para manter nesse período de quarentena. Porque acordar cada dia em um horário, isso não é correto. Não ter horário para fazer as refeições, isso não é correto. Então, a gente deve sim ter uma rotina, mesmo estando em casa. Essa é uma das dicas principais e que eu acho que vai ajudar em todos os sentidos. Tanto na questão da ansiedade, E, quanto na questão de lembrando que nós não manter. estamos de férias, né? Sim, não estamos de férias. Isso é mundial, né? Tá todo mundo em casa, mas é por uma precaução, né? De uma pandemia diferente. A gente teve um exemplo na Itália, né? Então a gente deve prevenir que isso não aconteça aqui no nosso país, da mesma forma que ocorreu lá, né? Exatamente. Eu vou aproveitar Eu aqui. vi. Pode Ah, falar. Eu vi a Josi está online eu vi aí com a gente, a Josi fisioterapeuta. isso. Ela tem feito uma live todos os dias, acho que 9 da manhã, né? Com umas atividades físicas. É Ah, uma ótima opção, ó, para quem está em casa e quer uma orientação, né? Então é uma ótima opção. Josi, considere-se convidado, tá? Se você estiver assistindo a gente aí ainda. Para vir dar algumas dicas para a gente aqui. Depois a gente conversa depois do programa aqui. Elbinha, vamos falar sobre higienização de alimentos. Porque hoje a gente está falando, tem que lavar a mão, tem que tomar mais banho, tem que tomar muito cuidado com os ambientes. Mas o alimento, eu acho que está sendo pouco falado. Né? Tem que falar muito em Sim, como deve higienizar a mão. Todo mundo já sabe. Mas o alimento, aquilo que vai para dentro da gente, junto com a mão, é ele verdade. tem que ter uma preocupação mais especial, eu penso. Como é que Na é verdade, isso? a gente Essas deve ter algumas essa dicas. preocupação não só nessa época de pandemia, né? Isso é sempre. E a dica que eu dou é
Toda vez que chegar do mercado, higienize tanto produtos, embalagens, tudo que você for armazenar no armário, na geladeira, na despensa, higienize com álcool 70, passa um paninho, borrifa o álcool, tudo antes de guardar, porque já estava na prateleira do supermercado. Pode ser que uma outra pessoa foi para comprar, colocou a mão, não quis levar, voltou o produto para a prateleira, né? Então, já tem esse risco de contaminação. Então, isso é fundamental. De Toda vez certa, que chegar do mercado, de certa faça. forma, o material foi manipulado, né? Manipulado no Sim, sentido de pegar. Alguém pegou, não de acrescentar. sim, sim, sim. E até no transporte também, né? Ele já foi manipulado até chegar no supermercado. Tá, isso é Isso. fundamental. Então, deve ter que fazer em todos os alimentos que comprar, produtos, enfim. Mas os alimentos em si, frutas e verduras, a gente tem uma maneira correta de higienizar. E para quem usa sabão, é uma forma correta de higienizar as mãos, tá? Alimentos não. Então anote aí a maneira correta de Então vamos higienização de lá. frutas e verduras. A gente deve lavar um a um com água corrente. Muito bem. Então a gente vai lavar um a um com água corrente e depois a gente vai deixar de molho em uma solução clorada. O que seria essa solução clorada? Para 1 litro de água, a gente deve colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Como que eu vou saber que a água sanitária ela pode ser usada para esse fim? Você vai ler no verso do rótulo da água sanitária, vai estar escrito indicações. Aí tem um desenho de um vaso sanitário, de uma roupa, vai ter um desenhozinho de um vegetal, geralmente é um alfacezinho. E vai estar escrito higienização de frutas e verduras. Então tem que ler no rótulo, tá? Tem que ser essa água sanitária que está com a indicação. Ou pode ser também o hipoclorito de sódio, que também a gente encontra em alguns supermercados e lojas de produtos de limpeza, tá? Então é 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Você vai deixar de molho por 15 minutos esses alimentos, depois vai enxaguar em água filtrada. Se você passar água corrente, vai contaminar de novo. Então, higienizou um a um em água corrente, deixou de molho na solução clorada por 15 minutos, depois vai colocar, vai enxaguar em água filtrada. Para os vegetais folhosos, a dica que eu dou é secar bem as folhas. Tanto tudo. Isso, seca bem as folhas com papel toalha e depois você vai armazenar em uma vasilha com tampa dentro da geladeira. Você forra a vasilha com papel toalha, coloca as folhas, coloca papel toalha entre as folhas para tirar mais ainda a umidade e aí coloca tampa e coloca na geladeira. Desta forma, os vegetais folhosos eles duram por quase uma semana. E é muito mais prático, você não tem que ficar lavando toda hora, né? Então, aqui na minha E aí casa, eu coloquei um material folhoso. Aí eu posso deixar, né? colocou o? Eu não preciso lavar ele novamente depois que tira da Não. geladeira. Depois que ele está higienizado dessa Ótimo, forma, você vai usar a semana toda. É só pegar dentro ótimo. e usar. É super prático. Aqui em casa eu uso essa técnica e dá muito certo. É muito mais fácil no nosso dia a dia. São diquinhas que para praticidade, hoje a gente está com mais tempo por causa da quarentena, mas no dia a dia, na nossa rotina normal, a gente não tem tempo de ficar higienizando. No consultório, muita gente deixa de comer verduras no dia a dia porque fala, não tem tempo para higienizar, não tem tempo para lavar, não tem tempo para picar. Então, deixa isso pronto dentro da geladeira. É muito mais prático, né? E corretamente higienizado. Hoje em dia não tem como falar que não tem tempo, né? Para as pessoas que estão em casa, né? Verdade. É Na bem, verdade, a gente tem que deixa eu te aprender fazer uma agora a usar pergunta o tempo, sobre né?
o que está sendo bom bom que eu falo no sentido assim de aprendizado para nós, é que a gente está tirando várias lições disso tudo que está acontecendo. Com Por exemplo, tenho certeza. certeza de todas essas dicas que você está passando, que os profissionais passados por aqui estão nos passando. Eu acho que muitas pessoas, a vida toda, por exemplo, a Maria Luísa Burguerini, está falando que ela fez errado a vida toda. A questão da água Passava só água filtrada, filtrada, né? É verdade. então, Muita assim, gente agora deixa eu higieniza falar com sabão. não pode, né? Não, Sabão é para lavar a mão. só para lavar as mãos. E os utensílios, né? Outra coisa, para quem fica em casa, isso acontece muito no trabalho também, vou falar um pouquinho sobre o café. Né? Às vezes as pessoas estão em casa, vou fazer um cafezinho, 3 horas da tarde, à noite, e esse café vai se tornando quase que um hábito, né? Você fala o excesso da Me fala um ingestão pouquinho do. do café, Tá, você o fala excesso da ingestão da do café. ingestão do café, tá. O café, ele é rico em Isso. cafeína, né? Porque nós mineiros adoramos um cafezinho, né, Cafezinho, né? A Elbin? nossa alimentação é muito cultural, né? Ainda mais se for acompanhado com uma boa quitanda, né? Oxe, Bom, então vamos lá, sobre o café. O café, ele é rico em cafeína, né? E normalmente a maioria das pessoas que gostam do café, elas tomam café sem adoçar, porque gosta do café, não é do açúcar que está dentro do café, né? Essa é a maneira correta de tomar o café. Então, o teor de cafeína é alto, né? E acaba que te deixa mais. A cafeína ela é um estimulante. Então, ela te deixa mais ansioso, mais agitado ainda. E a gente está passando por um período que a gente precisa acalmar, né? A gente precisa estar mais tranquilos. E esse excesso de café, alguém já comentou aí, ó, já tiveram 2 comentários que ama café. Mas esse excesso pode prejudicar, principalmente nesse período agora, né? Pode tirar o sono, causar insônia, pode te deixar mais irritado, mais agitado. Então a gente tem que tomar bastante atenção aí na quantidade ingerida. O ideal seria 2 xícaras de café por dia, de preferência sem adoçar, né? entendi. Eu, por exemplo, eu adoro tomar café sem açúcar mesmo, é o meu natural, assim. Aprendi com uma nutricionista que me ensinou isso. E virou Muito hábito, bem. viu? Mas acaba que a gente toma o gosto mesmo pelo café, pelo verdadeiro Porque quem gosto gosta do de café. café, gosta do café, não é do açúcar do café. Isso. Elbin, outra coisa que eu queria tocar com vocês nesse momento é como é que a gente vai dividir essas refeições. A gente tem sempre o café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, assim, almoço, e a gente continua com esses hábitos, né? Quais são as dicas que você passaria para um almoço legal, um café, um jantar? Qual o horário, melhor horário, por exemplo, para jantar? Fiz várias perguntas. Bom, vamos lá. Na verdade, isso é muito individual, né? Mas eu vou falar uma rotina normal para um adulto saudável. A gente não tem, isso não é regra. Tem que comer a cada 3 horas? Não é regra, tá? Tem pessoas que não têm esse hábito, que consegue pular a refeição, esse lanche que você disse entre o café e o almoço, por exemplo. Então, isso não é regra. Mas eu vou falar um hábito, assim, normal, habitualmente falando, de um adulto saudável, tá? Geralmente, a gente deve fazer o café da Uhum. manhã, é a nossa primeira refeição, deve ser uma refeição rica em nutrientes, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Então, para quem tem esse hábito de acordar e tomar o café da manhã, vamos supor que a rotina seja acorda às 7 da manhã, toma um café às 7h30, o almoço por volta de meio-dia. Nesse intervalo, para quem tem a necessidade de comer,
Frutas e castanhas é uma boa opção. Fazer um almoço equilibrado com carboidrato, proteínas e vitaminas, boas fontes de carboidratos, né? No lanche da tarde, ter essa questão aí do cafezinho que é bem cultural da nossa região, né? Mas escolher uma fonte boa de carboidrato e proteína. Uma dica importante é toda vez que você for consumir uma fruta, nunca consumir a fruta sozinha. Sempre associar a fruta a uma fonte de proteína ou fibra. Por quê? O nosso corpo ele absorve todo o carboidrato da fruta, que é a frutose, se você consumir ela sozinha. Se você associar uma proteína ou uma fonte de fibra, essa absorção da frutose, que é o açúcar, vai ser diminuída, vai ser reduzida. Então, a gente nunca deve consumir, por exemplo, uma banana sozinha. Sempre associar a uma fonte. Uma banana com uma castanha, uma banana com aveia. Sempre associar com uma fonte de proteína ou fibra, tá? Isso é muito importante. Isso vale, na verdade, para qualquer Então, fonte de carboidrato, tá. ok? Horário de jantar, chama de Débora, porque tinha uma Débora mandando mensagem. Elbi, o horário de jantar. Alguns, hoje, com as pessoas em casa, tem gente que está mudando o horário, tá jantando ou mais Jantando mais cedo, cedo. por estar em casa, ou mais tarde, né? Você disse no início que a gente tem que tentar manter a nossa rotina. Se eu Sim. janto cedo, eu continuo. Se eu normalmente, nos dias comuns, eu janto cedo, eu continuo jantando no mesmo horário. Mas a alimentação da noite, do jantar, a partir das 18 horas, ela é diferenciada. Né? Nós temos que tomar, tá, Sim, alguns ela deve ser cuidados uma especiais. alimentação, deve ser uma alimentação mais leve, né? Não é que tem que excluir o carboidrato da noite, isso varia muito de organismo para organismo, de objetivos para objetivos, tá? Mas deve ser uma alimentação bem balanceada e um pouco mais leve, sim. O que que eu sugiro? Inclusive no meu Instagram eu tenho deixado várias dicas de receitas, tá? Práticas, principalmente Olha, agora nesse ótimo. Eu vi lá. período. Tá cheio de receitinhas práticas lá. Eu tenho postado praticamente todos os dias. O que que eu sugiro para vocês? Como a gente está num período de retenção, tanto de custos, quanto de sair de casa, né? Quanto de excessos, eu sugiro que vocês façam uma lista de compras, que tenha em casa apenas aqueles alimentos que vocês devem consumir, aqueles alimentos que não devem ser consumidos, industrializados, açúcares em excessos, gorduras, devem ser evitados. Não coloque no carrinho de compras, porque o consumo dele vai ser maior, já que a gente está nesse período em casa, né? Depois de fazer essa listinha, organize cardápios para a semana, para facilitar o dia a dia de vocês. E tente aproveitar mais os vegetais, as frutas, o que você tem na geladeira. Então, use a criatividade e faça receitinhas práticas, mas que vocês não desperdicem alimentos. A gente tem que aproveitar muito essa questão, principalmente agora, de não desperdiçar alimentos, né? Então, por exemplo, sobrou um arroz no almoço, faça um bolinho de legumes, bolinho de arroz com legumes no jantar. Sobrou alguns legumes, a quantidade não é suficiente para fazer o jantar à noite para todo mundo. Faça uma tortinha de frango com esses legumes. Faça um omelete com os legumes. Não desperdice. Assim você vai estar consumindo de uma forma mais saudável os alimentos, né? Sem desperdiçar. E o tempo é muito mais rápido preparar uma torta para a família toda do que uma refeição com arroz, feijão, verduras, salada, carne. Um omelete é muito prático de fazer. Às vezes até uma pizza diferente. Tem uma receitinha super gostosa no meu Instagram de uma pizza de couve-flor.
Você pode fazer com a couve-flor que sobrou do almoço, você faz a massa e aí você usa a criatividade no recheio. Pode rechear com tomate seco e queijo, frango, atum, carne moída. Então, eu acho assim que a gente deve organizar, planejar essa quarentena, os nossos dias, como vai ser, tanto as atividades do dia a dia quanto a alimentação. Isso deve ser planejado. E assim fica mais fácil a gente seguir uma rotina, tá? Então, bem, deixa eu te perguntar um negócio. Eu acredito que é o seguinte, né? Que a gente está falando muito ultimamente, e isso tem que ser observado sempre, a questão da imunidade. As pessoas com baixa imunidade são propensas a várias doenças. O Covid não é diferente. Sim. E eu estou vendo muita gente falando assim, porque eu vou ficar em casa, vou ficar tomar uma cervejinha, tomar mais bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela realmente abaixa a imunidade de todos nós? E ela Sim. pode propiciar realmente essa vulnerabilidade? Sim, na verdade, não só a bebida alcoólica, mas todos os alimentos com excessos de açúcar, sódio, industrializados em geral, tá? Aditivos em geral. O que a gente deve ter em mente? Tomar um shot todos os dias de manhã nessa quarentena de limão, própolis e mel. Vai resolver? Eu não vou pegar o Covid? Não, não vai resolver. Mas você vai estar com uma imunidade mais reforçada. Só que isso, gente, a gente deve fazer diariamente. Diariamente, tá? Essa ingestão de alimentos que ajudam a fortalecer nossa imunidade, ela tem que ser diária. Não pode ser só por um período, não. E não precisa ser somente esse shot que vai ser isso que vai dar resultado. Não. Você pode adicionar, comer esses alimentos de uma forma diferente. Por exemplo, adicionar o limão na salada no almoço e no jantar. Vai fazer uma salada de frutas. Tem gente aí falando que já vai comer a salada de frutas. Pode pôr um pouquinho do mel na salada de frutas. Você vai, por exemplo, fazer um frango para o almoço. Você vai usar o açafrão para temperar o frango. Vai fazer uns ovos mexidos no café da manhã. Use o açafrão para temperar os ovos mexidos. Vai fazer um suco verde. Você vai comprar, por exemplo, limão, espinafre e gengibre. Você vai estar reforçando a sua imunidade. Não precisa ser necessariamente esse shot de imunidade que a gente tem muito visto, né, nas redes sociais. Então, a gente tem como adicionar esses alimentos de uma forma mais prazerosa nas nossas refeições, tá? E voltando lá à sua pergunta do álcool, da bebida alcoólica, sim, a bebida alcoólica, ela diminui, sim, o excesso, né, de bebida alcoólica diminui, sim, a imunidade, tá? São açúcares, o álcool vira açúcar no nosso sangue, né? Então, em geral, não é só o álcool, são alimentos ricos em açúcares, em carboidratos em gerais, tá? Elbin, eu tenho algumas opiniões aqui, algumas perguntas de algumas pessoas que estão participando com a gente aqui. Sim. Deixa eu te passar já essas perguntas, porque seu tempo está vencendo o meu também. Deixa eu ver, só localizar aqui. Pera aí. Cadê? O meu povo falou. Eu apanho. Elbin é melhor nutri para a hortifruti, está falando. Coisa a Érica boa. Freitas, nossa querida, falando aqui, muito boas as dicas. Estou aqui as frutas que tenho e fazendo uma salada de frutas. Vou comê-las com sementes, está correto? Muito bem, corretíssimo. Sempre adicionar uma fonte de fibra ou proteína junto às frutas. Parabéns. Por falar em Pará Hortifruti, Pará Hortifruti está entregando as frutas e verduras em casa, tá? Para quem quiser, não quiser sair de casa, né, nesse período, é só entrar em contato com eles aí. Olá, Rodrigues, estamos te assistindo. Meu tio Edson, você poderia perguntar a ela sobre a clorela? Clorela, prós e contra.
Na verdade, O é que é um clorela, pozinho, gente? é uma alga. Hoje a gente encontra em pó, nessas casas de produtos naturais, tá? E ela ajuda a aumentar a imunidade também. É um pozinho verde. Na verdade, não precisa ser específica a clorela. Pode ser vegetais de cor verde escuro, que também vai te dar essa mesma função, vai fazer essa mesma função no nosso organismo, tá? É porque são ricos em ácidos fólicos, que ajudam na imunidade. Que ajuda na foto. Na imunidade, aumentar a imunidade. Gente, deixa eu só falar um negócio para vocês. Uma das intenções também de conversar hoje com o Elvini é para desmistificar, porque a gente está sendo bombardeado todos os dias com notícias, com fake news na redes sociais. Pior que tem gente que acredita, Sim. né? Com isso vai curar câncer, vai curar AIDS, vai curar Covid, vai curar tudo. Não existe a comida milagrosa, né? Não tem Existe nenhum comida, como você alimento disse, que pode diminuir. específico que vai curar, né? Mas uma alimentação saudável Isso. para o resto da vida, com certeza vai te deixar mais forte, né? Vamos dizer assim, para qualquer doença. Mandar um abraço aqui. O Cleison mandando ocenando, o Eduardo, Maria Arminda Guimarães falando que está muito bom. É minha paciente. Maria Luísa falou que fez errado a vida toda em relação a Maria Luísa. Maria Arminda. Não, a Maria Arminda é minha paciente, tem ótimos resultados. Ela é Ah, uma sim. gracinha, super dedicada. O Júnior Seldon é o nosso DJ querido da Giros, que agita aquelas Giros. Querido amigo, está falando que bebe uma garrafa de café por dia. A Marciana Vilaça também diz que toma café, adora café. Tomara que seja sem açúcar. O Cleison está falando que bebe uma garrafa. Deixa eu ver aqui. Oi, a Vanessa está mandando. Juju já respondi. Elbinha. Vamos comer comida de verdade, galera. Quem está dando essa dica é a nossa Érica Freitas, que é campeã de vôlei de praia, preparadora física, educadora física. Não é qualquer uma que está falando, não. Elbinha, nosso tempo está esgotando. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, com essas dicas, dizer sempre para o pessoal, quando tiver alguma dúvida, procure um profissional, né? Não siga fake news, não siga Instagram, né? Eu acho que o profissional é que pode ser a melhor fonte de informação, né? Principalmente nesse momento que a gente está sendo bombardeado, né, Elvino? É verdade. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade. É muito bom falar aí, esclarecer as dúvidas. Para quem tiver alguma dúvida, se não teve tempo de mandar, pode me mandar no direct ou pode mandar para o Rodrigo, que ele vai me encaminhar e eu dou o retorno, tá? Vou aproveitar também e pedir para vocês seguirem o meu Instagram, que é nutri_elba_almeida, para vocês acompanharem as receitinhas e dicas, principalmente agora, nesse período de quarentena, né? E dizer que eu estou à disposição para fazer consultas online e elaborar um cardápio. Vou passar meu telefone. Elaborar um cardápio específico, né, para vocês, principalmente neste período que estamos numa fase, né, difícil. Acredito que a maioria das pessoas está com muita dificuldade de manter a alimentação. Então, eu consigo elaborar esse plano alimentar por chamada de vídeo, a gente faz uma consulta com a mesma qualidade da consulta presencial, tá? E elaboramos aí um cardápio de acordo com as especificidades de vocês. O meu telefone de contato é 37 99913 1270. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, pessoal? Pode mandar mensagem, direct. E muito obrigada pela presença, né, do pessoal aí e a participação de todo mundo.
Obrigado, Abinha. Boa tarde para você. Tudo de bom para você. Viu? Obrigada. Se Obrigado pelas cuidem, dicas, foram pessoal. ótimas. Vamos nos cuidar. Isso aí. Enquanto a Elbinha tem um compromisso. Tchauzinho, Elbinha. Até mais. Obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Beijo, Beijo. tchau. Tchau. Beijo. Gente, tá saindo? Só dar mais um recadinho. Descobri que agora eu posso salvar as nossas lives, e eu vou postar as nossas lives no meu Instagram, minha página do YouTube. Eu quase não uso essa página, mas tem muita gente pedindo para postar essas lives que eu estou fazendo aqui para a gente prestar esse tipo de serviço para a população. Tá ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Mais uma vez agradecendo a sua audiência. Deixa eu só ver os recadinhos que estou recebendo aqui no final. Boa tarde a todos. A Priscila está mandando. A Ana Carolina está mandando um coraçãozinho. O Diego Borges. Esse é suspeito de falar. As receitinhas assinam embaixo. Eu quem aproveito. Abraço, Diego. A Lilian. Boa noite, abençoado para você também. Nosso DJ Júnior Celdo, que está botando o povo para dançar no Instagram, tá? Parece que eu vi você colocando. Depois você manda para mim, para a gente divulgar isso. Marciana Vilaça também, bacana demais, obrigado pela audiência. E mais uma vez agradecendo, terminando sempre a live de todos os dias, agradecendo a todos vocês que estão trabalhando por nós que estamos em casa. Pessoal da área de saúde, pessoal que trabalha no comércio, que é essencial, supermercados, farmácias, pessoal que trabalha juntando lixo, os nossos lixeiros, os nossos jornalistas, todos vocês que têm que trabalhar para tentar, colocando a vida de vocês em risco, para manter a gente mais em casa. Nosso muito obrigado. É isso que eu faço todas as noites ao terminar essas lives, ok? Amanhã tem mais, eu vou anunciar durante o dia. Só não vou ter na quinta-feira, porque quinta-feira eu vou ter que ter um compromisso profissional online também. Fiquem com Deus, tchau, muita saúde e paz para todo mundo. Continuemos na nossa corrente de fé aí, ok? Tchau para vocês.